A paz do Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Nós queremos iniciar uma série falando a respeito da saudação, conforme foi comentado na nossa última aula de homilética. E vamos aqui então apresentar algumas aulas bônus para não interferir direto no nosso curso, e aí fica à parte para que vocês possam acessar. A saudação é um momento que recebemos uma oportunidade para se comunicar com a igreja. Às vezes, a saudação ela pode ser constituída por um testemunho. Você vai testemunhar a respeito de algo que Deus fez na sua vida, e ali você vai tomar um certo tempo para comunicar à igreja, né, o que Deus fez, se você entende que foi resposta de Deus às suas orações. E aí você deseja comunicar com a igreja, e é bacana, isso é importante. Muitas vezes você lê um versículo que você entende que vai fazer parte, vai contribuir para aquele momento, né, que é um momento de gratidão, que é um momento de reconhecimento do agir de Deus na sua vida. Então você seleciona um salmo, um versículo que você acha que seja apropriado para aquele momento, tá? Mas a saudação também ela pode ser um momento onde você quer comunicar uma, uma inspiração que você recebeu ao ler um determinado versículo. Você, no seu dia a dia, você leu uma passagem da palavra do Senhor, e aquele versículo te chamou a atenção, te despertou os sentimentos, o Espírito Santo falou ao seu coração, e você fica com esse desejo de comunicar à igreja. Aí você recebe a oportunidade para a saudação e você lembra-se que você leu aquele versículo. Tá? Então, é um tempo onde você vai comunicar à igreja aquele sentimento que você teve baseado naquele versículo que o Espírito Santo tocou no seu coração, aquela palavra ardeu no seu coração e você deseja comunicar à igreja. Aí começa a entrar os detalhes importantes a respeito da saudação, que vai fazer toda a diferença, né? Porque a primeira coisa que a gente precisa aprender a respeito da saudação é que saudação é diferente de pregação, tá? Então, veja, existe uma diferença grande. Ah, mas não vai usar a palavra? Não está usando a Bíblia? Como diferente? Nós já vamos aprender que é diferente, e para que nós sejamos efetivos naquilo a que se propusemos a fazer, ou seja, foi nos dado a oportunidade para uma saudação. Então, sendo assim, façamos conforme foi nos concedido, sejamos obedientes. Então, vamos aprender os detalhes a respeito da saudação? A primeira coisa que é importante a gente aprender a respeito da saudação é o tempo. A saudação é um tempo curto. É um tempo curto. Tanto que, muitas vezes, no decorrer de um culto, podem haver 5, talvez 6 ou até 7 saudações, dependendo, né? É aberto espaço para algumas pessoas que pedem a oportunidade, ou que o dirigente tem o sentimento de abrir um espaço para aquela pessoa, e ela vai ter essa oportunidade. Então, a saudação ela deve ter 5 minutos. Se a gente pegar 5 minutos e multiplicar por 7, que foi o máximo que a gente colocou aí, de pessoas, né? Vai dar 35 minutos. Isso se vir uma atrás da outra, mas a gente sabe que tem o tempo de vir outra, chamar e tal, aquela coisa. Então aí você já pode colocar uns 40, 45 minutos aí só reservados para saudações, tá? Aí você pensa em 5 minutos para cada grupo, se
tiver, por exemplo, 4 grupos, você vai ter mais 20 minutos. Né? Somando com aqueles 40 minutos, já vai ser 1 hora. 1 hora. Aí, além desses eventos, nós ainda temos alguns outros que às vezes acontece, que precisa ter durante o culto, tem comentários que o dirigente faz durante o culto, tem orações. Então veja que todos esses eventos, eles estão construindo o período do culto, mas eles estão diminuindo o tempo da palavra. O tempo da palavra, ele precisa ser no mínimo, para ser pouco, 30 minutos, para ser pouco. Né? Que é uma palavra que vai ter que ser resumida, vai ter que ser bem corrida, né? Com 30 minutos. Tá? O ideal mesmo são 45 minutos de palavra, para ser algo assim bem colocado, bem explicado, bem desenvolvido, para ficar bastante proveitoso. Então, a gente tem normalmente o tempo de 2 horas de culto. Então, por isso, a importância de dar atenção ao tempo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com relação à saudação é que ela pode ser constituída por diferentes situações, né? Que testemunho, apresentar um texto que você leu, que você teve um sentimento, né? De expor, tá? Mas sempre lembrando do fundamental, o tempo. 5 minutos. Amém? Essa é a primeira coisa que a gente precisa gravar e manter aí no nosso entendimento concernente à saudação. O tempo é indispensável. Irmão, como que eu controlo esse tempo? Você pode olhar no seu relógio, no seu celular. Se você quiser deixar o celular ali do lado da sua Bíblia, você pode colocar um cronômetro, você pode ficar olhando a hora, o horário que você iniciou a sua fala, para você saber quando que você deve parar, né? Mas também, no nosso caso específico, na nossa igreja, nós temos lá na frente, naquela parte de cima da galeria, um relógio digital com números bastante grandes, bastante fácil de visualizar, e lá você consegue, quando você começa a sua fala, olhar para aquele relógio, sempre lembrar de olhar para aquele relógio, o momento que você começa. E quando você estiver falando, naquele tempo, de vez em quando, você dá uma olhada lá naquele relógio. Então, se você começou 7h35, quando for 7h38, você já precisa estar caminhando para finalizar a sua fala. Viu que importante? A atenção ao relógio. Então, isso é indispensável em uma saudação. Independente se ela for um testemunho, independente se ela for uma explanação de um texto que você leu e teve aquele sentimento que ardeu no seu coração. Tá certo? Então, essa é a primeira parte que a gente precisa gravar, precisa estar já interiorizado no nosso entendimento, para que nós não venhamos a incorrer em algo que venha a desagradar, venha a atrapalhar, né, o andamento do culto, que com certeza uma saudação que se prolonga, parece que foi muito bom, você desabafou, você pôs tudo para fora, você falou tudo que você queria, você está livre, você está leve, mas o dirigente está preocupado, muito preocupado, tá certo? Então isso aí é a primeira coisa que a gente precisa guardar e ter um bom tempo de saudação.